Arte é tão legal, arte é tão legal. Você vê diferente o que parece igual. Você vê diferente o que parece igual. Você vai perceber que isso não tem mistério. Depende de você, levando tudo a sério. Entenda que a beleza é um caminho de luz. Entenda que a surpresa é você quem produz, é você. A arte é tão legal. Arte é tão legal. Arte é tão legal. Você vê diferente o que parece igual. Você vê diferente o que parece igual. Eita! É isso aí, maior sambão aí, tá vendo aí, ó? O cavaquinho aqui, um novo instrumento, uma nova pegada, uma nova performance, mas a mesma alegria, né? Afinal, a arte é tão legal. E a nossa aula de hoje é sobre um assunto que tem a ver assim, com essa coisa da leitura, as novas leituras que a gente vai fazendo. A leitura pode ser visual, auditiva, sonora, né? Pode ser também... Existem vários tipos de leitura. Isso é tão importante, é isso que faz, é a sua leitura que faz você entender as diversas nuances, os diversos detalhes das coisas, e aí as conclusões e as atitudes que você vai tirar ou tomar depois dessas conclusões aí, minha gente, é um mundo aí imenso. Vamos para a nossa aula que hoje está show de bolas, ok? Vamos ver aí, por que que arte é tão legal, por que a leitura da imagem é tão importante, influencia tanto na nossa vida, não é? Então, olha, então você lê imagens, tá? Você lê imagens na pintura, na fotografia, na publicidade, tá? Esse negócio de leitura é muito importante. Deixa eu fazer um rápido comentário aqui para a gente já ir começar logo aí bombando com essa ideia aí. Olha só, o que é ler? É quando você começa a entender aquilo que você vê. Quando você vai ler, por exemplo, frases, você, desde criança, você vai estudando, você vai aprendendo, vão lhe ensinando como é que se lê aquelas letras, como é que você fala aquelas letras, o significado dela, qual o som que ela deve ter. Então, isso aí tudinho, e o seu cérebro vai aprendendo a dar, vai se acostumando com o significado dessas ideias aí, tá? Então, em relação às imagens, às coisas que a gente vê, em relação à pintura, ao desenho, em relação à fotografia, tudo que a gente vê, a gente atribui uma significação, uma ideia, né? O cérebro vai compreendendo aquilo de um jeito. Às vezes você olha para uma pessoa e faz uma leitura dela, acha, poxa vida, você tem um jeito do marginal, não sei o que e tal. E aí, quando você chega perto, conhece mais a pessoa, não era nada daquilo que você estava imaginando só pelo visual. Viu aí como é importante? Vamos lá, vamos seguir para a gente começar, porque a gente vai começar logo com uma atividade interativa. Eu vou deixar aquela perguntinha básica de sempre para você já ir colocando as suas ideias. Olha só, o que você vê? Estou perguntando em relação a esse trabalho aqui do Octávio Ocampo, né? Lá de Celaya, no México, no período surrealismo, porque é uma imagem aí que ela é além da realidade, né? Eu não vou dar muito gancho para você chegar e
e já pegar carona no que eu vou falando, tá bom? Mas você olha bem para essa imagem aí, você vai perceber, assim, vários detalhes, tá? E esses detalhes que você vai perceber é a leitura que você vai fazer dessa imagem aí, tá? Então, o que você vai me dizer a respeito dessa imagem que você vai estar vendo aí é a sua leitura. Então, aos pouquinhos eu vou dando elementos para você ir aprendendo a fazer a decodificação, né? A leitura das imagens. Tá? De cara, vamos ver isso aqui. Ó. O que é uma imagem? Existem vários tipos de imagem. Tá? Então, existem imagens artificiais. A imagem pode estar num plano bidimensional. O que é bidimensional? Altura e largura. Você tem isso aqui e isso aqui. É um plano bidimensional. Olha, bidimensional como em um desenho, pintura, gravura ou fotografia. Ou tridimensional como numa escultura. Então, na escultura você não vê só esses dois aqui que eu risquei aqui, né, que eu desenhei. Olha só o que diz o grande pensador Platão. Platão, filósofo grego, ele diz que imagens, em primeiro lugar, são sombras. Depois, os reflexos que vemos na água ou na superfície de corpos opacos, sem luz, né? Polidos ou brilhantes, e todas as representações desse gênero. Meu Deus, isso que ele falou aqui é muita coisa, tá? Então, para Platão, a imagem, em primeiro lugar, é sombra, depois passa a ser reflexo, quando você continua a olhar, né? Tipo os reflexos que você vê na água, ou alguns reflexos como aqueles que a gente vê na superfície de corpos sem luz, que estão ali bem polidos, né? E brilhantes, e todas as representações desse gênero. Representações, essa palavra aqui é um monstro, é muita coisa isso aqui, ó. Representação é uma palavra que deriva do reapresentação, uma outra apresentação. É aquilo que a sua ideia, a sua cabeça, o seu cérebro passa a dizer para você. Você olha para uma coisa e diz, bom, isso aí é um mamute, entendeu? E quando você faz essa leitura, né? Quando você chega nessa conclusão, você fez uma leitura e daquilo que você viu. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? Bom, se sair uma escultura, vai ter um plano, uma visão de 3 dimensões. Altura, largura e densidade, né? Intensidade. Se é apenas um desenho, só vai ter 2 planos para você ver isso aqui, né? Profundidade. Seguindo, olha só. Olha isso aqui, né? Essa representação, essa ilustração aqui. Isso aqui tem a ver com Platão, tá? Sem homenagem a ele, porque ele era uma pessoa que se dedicava a pensar, a entender as coisas, né? Então, esse cérebro aqui cheio de sinapses, de conexões, é uma homenagem, vamos dizer assim, é uma honraria feita para o Platão, né? Então, vamos seguir aí, porque tem muitas ideias para a gente ir agregando aí, tá? As imagens artificiais costumam ser definidas como um artefato, ou seja, como um objeto ou um produto. É tipo assim, existe um ser igual a esse, né?
ou existe, isso aqui existe. Não, então passa a ser uma imagem gerada ou uma imagem feita artificialmente. E aqui nós vemos uma imagem aqui que nós vamos aprender muita coisa sobre ela, tá? Todos nós sabemos que esse quadro aí foi feito por Tarsila do Amaral, né? E Tarsila do Amaral fez esse quadro em homenagem a uma pessoa, né? Foi um presente que ela fez para o seu esposo, e ele olhou, e olhou, e olhou, e olhou, e olhou, e olhou, e olhou, mais uma vez, e aí ele tirou várias conclusões, várias ideias sobre esse quadro. Então vamos ver alguns detalhes, tá bom? Logo aqui, ó, você tem que isso aqui é a fronteira do quadro, nessa parte aqui, ó, estou riscando meio... É a fronteira entre a imagem, o mundo, né? E isso a gente chama de moldura. Então esse limite aqui, esse lugar, né? Onde depois dela está o mundo, é a fronteira, é o ponto, assim, de limite mesmo entre a imagem e as outras coisas, tá? Então, outra coisa que a gente vai aprender aqui. Bom, a moldura é todo esse espaçozinho aqui, né? Essa parte aqui que está aqui em volta da imagem, né? Então, essa moldura que fica no limite, ela marca o contorno, tá? Da superfície da imagem, separando-a do que não é imagem e definindo o seu domínio estrito. Então, dentro da moldura, né, nesse limite aqui, dentro dessa moldura aqui, está essa imagem, certo? E aí, fora dela, não faz parte, não é imagem. Tá bom? Então, ideias básicas, né? Aí aqui, ó, as imagens tornam-se reconhecíveis graças à relação de semelhança que mantém com o que representam. Como é que você começa a entender uma imagem, né? Isso aqui, ó, quando você começa a perceber, bom, isso aqui parece um pé. Existe uma semelhança entre isso aqui e um pé. Aí, então, essa imagem, você já começa a entender, ela começa a se tornar reconhecível, né? Você já é capaz de saber alguma coisa sobre essa imagem. Aí a pessoa olha para isso aqui, bom, isso aqui é uma coisa que tem lá no Nordeste, é um cactus. Isso aqui parece um sol, e aqui, tudo isso aqui parece uma pessoa, né? E aí vamos ver as características dessa pessoa. Então, a imagem, você começa a fazer a leitura dela, você faz várias leituras, você vai recebendo várias informações, o seu cérebro vai sendo bombardeado aí com todas elas e você vai começando a entender, né? Você vai começando a fazer a leitura, você vai começando a dizer, bom, esse quadro aí, uma pessoa com um pé muito grande e tal, cabeça pequenininha, aí tem um cactus ali, e aí tem umas cores aí, amarelo, verde, azul. Aí a pessoa começa a formar uma conclusão, uma ideia geral, final, sobre o que ela está vendo. Como o que fez o Oswald, né? Para quem esse quadro aqui foi feito, né? E na pintura, como é que fica isso? Olha isso aí. Como é que fica isso aí? É o mesmo tipo de leitura que você vai fazer. Então, o pesquisador norte-americano Robert William Ott, da Penn State
University. Ele criou um roteiro para treinar o olhar sobre as obras de arte. Então, aqui você tem um roteiro, certo? Para você ficar treinando. Toda vez que você olhar para uma obra de arte, você vai seguir esses passos aí, e aí vai ficar muito fácil de você começar a ser uma pessoa assim, bem expert, né, em falar sobre obras de arte. Você vai dar a sua opinião e ela vai ser muito respeitada porque você seguiu, né? Você seguiu aqui esses passos aqui, olha. Tá vendo? Então, uma primeira pessoa que fez uma pesquisa e começou a facilitar as coisas para quem não tem assim, nenhuma noção de como ler uma obra de arte. Primeira coisa aqui, ó, descrever e observar. Ou observar e escrever. Ou um ou outro vem em primeiro lugar aí, né? Eu advogo, defendo que você primeiro fica observando e vai dizendo o que você está vendo. Você está descrevendo. Estou vendo aqui um quadro, assim, um quadro branco com aqui esse recorte amarelo com umas palavras aí, né? Umas letras. É o que eu estou vendo. Então, eu estou olhando, estou observando e aí vou descrevendo. Isso aí já é uma operação entre você, o seu olhar e o seu cérebro, tá? Aí é o contato visual que você está tendo com essa imagem aí. Depois disso aqui, aí você viu, você observou, você descreveu, aí você começa a pensar sobre aquilo ali que você viu. Então você começa a analisar. Quando você faz isso aí, você começa a fazer uma leitura mais formal, né? Você vai ter uma ideia das formas. Você vai analisar e comparar, basicamente, né? Então você começa a comparar e nessa comparação você vai se ater a essa ideia aqui, a ideia da forma, né? É quadrado, é redondo, é longilíneo, é curto, é longo, tá? E aí você também vai chegar na sua conclusão, ou seja, você vai interpretar. Eu acho que aquilo dali é um cavaquinho, né? Ele é pequenininho, ele tem as 4 cordas, por exemplo, se você está olhando para um cavaquinho. E aí, você também, para você não falar e alguém não vir dizer que não é verdade, que não sei o quê, bababá, você está viajando na maionese, aí você vai fundamentar. Você vai chegar nos fundamentos, ou seja, você vai pesquisar, né? Você vai buscar contextos, né? E quando você falar, dar o seu parecer, você vai dizer, olha, eu sei que isso aí, essa imagem aí diz respeito a Abapuru, porque eu já li, li sobre a obra da Tarsila do Amaral, e quando eu li, aí eu comecei a ver que um dos quadros dela e aí você vai falando, né? Você fala das cores, fala do formato, e tudo que você vai dizendo, você vai provando, comprovando. Olha, eu vi um livro tal, que aquilo ali, e aí por isso que eu afirmo que aquele é o quadro, né? Eu não vou falar ainda o nome, mas é isso que acontece, tá bom? Quando a gente faz a leitura da imagem. Por isso que cada vez mais a gente precisa aumentar o nosso vocabulário, ler, estudar bastante, para poder estar mais preparado, para poder dar a sua interpretação, dar o seu veredito, né, o seu resultado final. Vamos seguir? Tem muita coisa ainda para a gente ver, hein?
essa leitura da imagem é apaixonante, é muita coisa. Vamos ver então agora, de cara, aqui uma imagem espetacular, que tem muita informação. Então, na hora de ler a imagem, vamos ver aqui uma pintura aqui, tá bom? Essa pintura aqui foi feita por Jacques-Louis David, né? O David, mas ele era francês, então vamos deixar aqui por David mesmo. Ele fez um desenho aí, uma pintura sobre a morte de Sócrates. Aí já começa aí a contextualização, né? Sócrates é uma pessoa altamente conhecida, não é? As circunstâncias da morte de Sócrates também vale a pena ler a respeito. Quem era Sócrates? Né? Para você entender muita coisa desse quadro, você tem que ir atrás disso aí, gente. Né? Sócrates era um filósofo grego ali da região, né? E ele era um pensador. E ele falava muitas coisas que ele pensava. E algumas das coisas que ele falou, pessoas ficaram insatisfeitas, né? E aí ele acabou sendo condenado pelas suas ideias, né? E foi condenado a tomar um certo veneno, cicuta, né? E ele com a taça na mão, né? A taça ali perto ali. Aqui são os discípulos, os estudantes, né? Todo mundo lá na maior tristeza, porque ele falando ainda as suas últimas ideias, não arredou o pé, o cabo foi muito seguro, né? Foi um cabo da peste mesmo, né? Nordestino aí, de raiz aí, e não arredou mão do que ele pensava, reafirmou e tomou o veneno e morreu diante daquelas pessoas. Então, olha só, nesse quadro aqui, será que você adivinha quem é Sócrates? Você olhando para essa imagem e o nome do quadro, essa pintura aí, o nome dessa pintura aí, é A Morte de Sócrates. Quem é que você acha que é a figura que representa Sócrates aí? Quem é que está no destaque, que tem mais luz sobre ele? Né? A figura mais iluminada da pintura. Então, tudo isso aí, gente, são ideias, são informações que você vai agregando aí para poder dar a sua conclusão, falar alguma coisa sobre o quadro. E não esqueça lá o que a gente falou, né? Que você tem que ver, analisar, descrever, não é isso? Todos aqueles passos devem ser seguidos. Faça esse exercício em relação a esse quadro aqui, né? Vamos ver mais coisas aqui, olha. A primeira coisa que você tem que fazer, você tem que descrever, não é? Então, você vai dizer que está vendo aí alguns homens, né? Você vai dizer que uns estão em destaque, tem uma pessoa ali claramente sofrendo porque está segurando o cálice com o veneno. E aí, ó, veja só, a primeira cena toma quase toda a superfície. Né? Essa primeira cena aqui, eu vou botar aqui, ela é a maior de todas as coisas que estão aí. A segunda cena, o que está em segundo plano, né, é notada a partir da porta, na parte esquerda. E ela revela bem pouco das figuras representadas lá. Mas essas pessoas aqui que estão aqui são todas conhecidas, tá? E aí, seguindo mais um pouco, a gente vê, ó, mais detalhes aí. Estão representados na primeira cena 10 homens. Vai contar aí, ó. 1, 2, 3, 10 homens tem aí. Aí um se diferencia por estar despido e frontal ao espectador. Para quem está olhando para o quadro, ele está diferente, né?
Isso aí, ó, enfatiza essa figura aí e o torna a figura mais importante e representada. É a que tem mais luz também, né? Ó, percebemos então uma composição estruturada racionalmente, corpos idealizados, escultóricos e perfeição anatômica. Quando falo em composição, compor é juntar as coisas, tá? Então, quando ele junta aqui vários homens em várias posições, né? E roupas diferentes, e cores diferentes, então tudo isso aí é a estrutura da composição. Ele não colocou essas pessoas nessas posições aí de pesar, né? Não foi à toa, tá? Tudo isso aí tem um motivo, né? Intencionalmente o autor coloca esse posicionamento e essas cores e essas vestes aí. Ó, analisando, você vê o seguinte, nessa fase, você vai analisar as técnicas utilizadas e os detalhes da obra. E a obra é uma representação da morte do filósofo grego. Trata-se de uma pintura, é a parte técnica, uma pintura a óleo de tamanho 1,30 m por 1,96 m, né? Então E aqui a gente vê mais destacados os detalhes, né? Então, quando fala em analisar, não esquece a parte técnica. Aí vem essa questão de utilização da perspectiva. É porque você olha lá e vê a profundidade. Ó. Você está vendo aqui, ó, lá dentro, pessoas, né, assim, uma espécie de vão. E esse vão aí, ele é conseguido graças ao uso dessa técnica, que é a perspectiva. Outra coisa aqui, ó, predomina o branco, azul e vermelho, as cores que são principais aí. Vamos ver mais alguma coisa? Existe uma ilusão, graças à perspectiva, né, de volume no espaço e nos objetos representados. Que, afinal de contas, aqui está no plano bidimensional, né? Mas você vê como se tivesse uma certa profundidade ali. Ó, as vestimentas, as roupas, com texturas aparentemente reais. Olha, você vê ó, as dobras das roupas. E aí, quando você vai interpretar, você vai ver o seguinte. Ó, essa imagem no corredor, o homem encostado na parede do corredor, é Apólodoro, um dos estudantes, um dos discípulos de Sócrates. Até isso a pessoa indo buscar consegue identificar, né? E o Platão? Platão é um dos mais famosos, né? O discípulo mais jovem de Sócrates não estava presente na sua morte, mas é retratado na cena. Então isso aqui é mentira, né? Não é verdade. Ele não estava aí realmente, mas a pessoa, ao pintar o quadro, o Jean-Jacques Louis David, né? Ele colocou por causa da importância do Sócrates. Então veja aí quantos detalhes nós temos aí. O braço levantado de Sócrates também tem um significado. O filósofo passou suas últimas horas debatendo sobre a imortalidade da alma. Olha, ele estava argumentando, dizendo que a pessoa morria, mas a alma era imortal. O dedo levantado indica que há uma esfera de existência mais elevada
que o terreno dos mortais. Então, essa era uma das ideias aí defendidas. Você veja quantas coisas tem aí para a gente observar aí quando a gente vai fazer a leitura. Esse homem sentado, esse outro homem sentado aí, com a mão no joelho de Sócrates, é um cara chamado Crito, que é um dos discípulos também mais próximos do filósofo, do Sócrates. E fundamentar. Aí você vai procurar responder essas perguntas aqui, né? Em que contexto essa obra foi produzida? O que o artista expressa na obra? Qual a relação da obra com aí, que valores estéticos predominam na obra? A escolha da aparência, né? Por que... Então, essas perguntas aí auxiliam na fundamentação da leitura, possibilitando uma maior compreensão do conteúdo e das formas representadas. Então, você pode também buscar mais auxílio aí na história da arte. Gente, toda vez que você for estudar sobre quadros, for fazer, você esteja sempre com essas perguntas na mão, né? Procure responder e também fazer a análise, a fundamentação, né? A descrição, tudo aquilo que a gente viu que é importante para você poder, né, desenvolver a leitura de uma obra de arte. Então, no caso da fotografia, tem outra ideia, né? Tem outra conotação. Então, a fotografia tem 3 níveis de apreensão, quer dizer, de entendimento. Os sentimentos produzidos pela fotografia. Ao ver a foto, você vai identificar o seu motivo, aquilo que foi fotografado. Então, aqui, olha, ideias que você tem que estar com elas, lembrando delas, para poder você justificar o seu parecer. Tá? E aí, surge, então, a diferença entre ver fotos e ler fotos. Ler uma foto, é lançar um olhar atento àquilo que a constitui como linguagem visual. É buscar a unidade melódica de suas luzes, linhas, direções, suas escalas, volumes, eixos e sombras. Ou seja, você vai dar uma olhada aí, vai procurar o que isso tudo aí significa, né? Qual é a ligação entre cada detalhe dessa imagem aí, tá? Então, aí, quando você faz isso aí, você está fazendo leitura. Ao ver, você não tem tantas preocupações assim. Você está olhando, aí as coisas começam a lhe chamar a atenção e aí começa a fazer sentido para você. Olha só, um outro tipo de fotografia. Tá vendo? Em preto e branco, tem toda uma diferença aí. Isso aqui é a bacia do Xingu, em Mato Grosso. Um grupo de indígenas Waurá pesca na lagoa Piurulaga, esse nomezinho é difícil aí, perto de sua aldeia. Essa é uma fotografia que foi tirada pelo Sebastião Salgado. Olha só. Então, os índios estão pescando e ele resiste a esse momento através da fotografia. Aí, quando você vai descrever, o que você vai falar? Você vai dizer que tem 2 figuras humanas aqui, logo de frente, né, enfatizada, realçada. Aí depois você começa a dizer que, na perspectiva, você vai perceber que existem outras figuras ao fundo, né? Olhando mais aí, você vai perceber a captura, né, da água,
da lagoa, do rio. Então, primeiras ideias aí, quando você começa a utilizar o primeiro plano ali, a primeira obrigação que você tem é descrever o que você está vendo. E aí, ó, na parte superior, percebe-se ainda a lua, né? Luminosa aí. Analisando, vamos dizer aqui, olha, isso aqui é uma outra imagem para a gente ir aprendendo a fazer esse trabalhozinho com a imagem, né? Então, olha aqui, ó, monocromático, quer dizer que é uma só cor, né? Mais ou menos. A luz e a sombra, o claro e o escuro, né? A ausência de volumes, mas a presença de perspectiva, que você vê o que está na sua frente e vê o que está lá ao fundo. Então, presença da perspectiva aí. E aí chega a hora de você começar a interpretar. Você se pergunta, quem são os representados? E quem foi que fez isso aí? Quem foi que chegou e tirou aquela foto? Quem foi que reapresentou essas pessoas? Então, a primeira coisa que você começa a fazer quando começa a interpretar, começa a tentar descobrir o que essa fotografia, o que ele quis dizer com essa fotografia. Então, pessoas ou índios são representados por Sebastião Salgado. E essas pessoas aqui, pela posição, pela atitude, estão aparentemente pescando. Então, é leitura, gente. É quando você começa a olhar e começa a ter um entendimento. Seguindo aqui, ó, para fundamentar. Aí você vai pesquisar sobre o fotógrafo, que no caso foi o Sebastião Salgado, né? Aí vai ver também as informações sobre o ambiente, as pessoas representadas, que etnia é essa aí, ó, e sobre a estética, né, da obra. A estética, mais uma vez eu tenho que dizer, a estética é a forma, não significa, é a aparência, aliás. Não significa que é belo ou não belo. E aí você vai tentar compreender a mensagem expressa. O que será que o Sebastião quis expressar com essa imagem? Ok? Uma lua aí, era noite, né, meio escuro, por isso que a fotografia está em preto e branco. São ideias que a gente começa a delinear. E na publicidade, o roteiro para você ler imagens publicitárias, nós vamos ver aqui. Você tem que ver a qualidade visual, os índices internos e externos e as convenções. Então você tem 3 pontos de vista para poder fazer essa leitura. Quais são as qualidades visuais, né? Quais são os índices internos e externos? Quais são as convenções culturais? Então vamos ver aí. Olha aí, as qualidades visuais. Você tem as cores, né? Você tem a cor verde, amarelo, azul e branco. São cores que são cores do Brasil, da bandeira do Brasil, né? Aí a gente já vai logo criando essa ideia. Aí você vê também as formas, né? O cactus aqui, ele está com uma forma estilizada. Aí o que você vê também? Essa frase aí, ó. Havaianas, todo mundo usa. É uma frase aí de propaganda, certo? Aí vem essa figura estranha aí, com um pé gigante, com um chinelo branco. Esse chinelo aí é... E não há perspectiva na imagem. Os índices internos e externos, você tem aqui a referência principal, que é o nome da tela aí, né? Abapuru, da Tarsila do Amaral. Tem as cores da bandeira brasileira e o slogan, né? Havaianas todo mundo usa, indicando
que as sandálias havaianas todo mundo usa, todo brasileiro usa, no caso, né? E o pé enfatizado na obra modernista é calçado por a sandália a havaiana, desculpa. Então, Abapuru representa, então, o nacional e o brasileiro. E aí aquela nossa pergunta, né? O que você vê? Você tem aqui esse desenho, essa obra aí, né, que é chamada de Mulher Substância, que é uma composição onde se pode observar, além da figura humana, flores e folhas que permitem uma interpretação personalizada, tá? Chegamos então ao final da nossa aula, espero que vocês tenham gostado, né? Tudo sobre a imagem, você agora vai ficar ótimo em ler, em entender, interpretar e falar sobre as imagens que vocês vão ver nas pinturas, nas fotografias, nas publicidades. Tchau, até a próxima aula.